Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago, estou mais uma vez aqui hoje com o Daniel, né, para a gente conversar um pouquinho a respeito de mercado imobiliário, falar um pouquinho de fundos imobiliários. Tá? Hoje o fundo que a gente vai comentar aqui é o Kinea, né, que é de uma das maiores gestoras aí do país. Tá? Mas antes aqui eu queria trazer alguns números que eu achei interessante aqui do mercado imobiliário. Né? O mercado imobiliário que vem sofrendo bastante aí nos últimos anos, né? Inclusive em 2017 a gente teve a primeira queda do índice FIPE/ZAP do preço dos imóveis, né? Desde que eles começaram a fazer esse indicador há 10 anos. Tá? Para vocês terem uma ideia aí, o preço dos imóveis de 2014 até 2017 acumularam na média 17% aí de baixa. Tá? Obviamente isso aqui é um valor médio, né? Vai depender do tipo de imóvel, se é comercial, se é logístico, se é residencial, né? Mas eu que estou aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, consigo acompanhar aí como caíram os preços, tanto para aluguel quanto para venda. Mas apesar disso, a gente tem centros aí como o de São Paulo, que já tem uma recuperação interessante, né? Acho que foi no mês passado, até a gente já tinha feito um vídeo aí comentando a respeito do mercado imobiliário, que é o momento, né, Daniel, de inflexão esse que a gente está passando. Né? Não parece ser o mesmo momento que a gente teve em 2012, né? Porque em 2012 a gente vinha do momento de euforia. Né? O juro estava baixo, chegou a 8%, 8,25%, mas os preços dos imóveis estavam muito elevados. E agora a gente está no momento justamente ao contrário. Né? O juro está baixo, né? A gente deve chegar aí 6,75%, 6%, quem sabe, mas os preços dos imóveis também estão relativamente baixos, então já tem bastante coisa interessante. Né? Prova disso o IBFIX, que é o índice que mede aí a cotação média dos fundos imobiliários, fechou o ano passado com uma alta de 19,41%, né? Bem interessante, justamente mais uma vez aí antecipando esse movimento. Tá? Eu queria passar aqui também alguns fatos relevantes de alguns dos fundos que a gente acompanha. Todas as semanas nós passamos para os nossos clientes um relatório semanal dos fundos imobiliários, né, falando daqueles fundos que estão divulgando algum fato relevante e também aqueles fundos que estão pagando proventos. Tá? O primeiro que eu queria comentar aqui é o TRX Logística. Tá? Ele informou aqui que fechou um contrato de locação com a empresa Motos Serviços. Esse imóvel aqui no Rio de Janeiro, na Pavuna, o valor do aluguel aí de R$27 mil, carência até abril desse ano, até o dia 5/4, um contrato aí de 3 anos, né? Com isso a vacância deve cair para 50%. A receita a mais que o fundo vai ter de 3,06%, vai ter um impacto de 4,37% no pagamento de rendimentos. Tá? O segundo é o BB Progressivo, BBPO11, que é um fundo de agências da Caixa do Banco, agências da Caixa, bom, né, cara? Agências do Banco do Brasil. Tá? Ele fez o primeiro aditivo de um contrato de locação do setor bancário sul em Brasília. Tá? O contrato foi ampliado para 180 meses. Né? Após, nos primeiros 120 meses, o contrato não sofre nenhuma alteração. E após esse período, o valor vai ser negociado o valor de locação, mas ele não pode ser inferior a 2,3 milhões por mês. Tá? Em contrapartida, aí, o fundo vai ter que realizar obras de revitalização que devem somar em torno aí de R$26 milhões. E por último aqui que eu queria passar o XP Malls, XPML11, comunicou ao mercado aí em função do questionamento da B3, né, que ele vai adquirir 35% do Caxias Shopping, representando 9,1%, 35%, desculpa, do Caxias Shopping, representando um retorno aí de 9,1% a mais no primeiro ano de operação e um impacto positivo aí de R$ 2,88 na cota em função de pagamento de proventos. E falando em proventos, hoje ficaram na semana passada aqui dos que a gente acompanha, o Polo Shopping, que vai pagar 10 centavos de aluguel.
Mas o que a gente queria comentar mesmo era a respeito do fundo Kinea, o KNRI11, tá? Porque tem outro fundo Kinea também, que é um fundo de renda imobiliária, tá? Como eu tinha comentado, da gestora Kinea. Ela tem um dos diferenciais é a parceria, o Itaú é sócio da gestora, tá? A Kinea é uma das maiores gestoras do país, se não me engano é a 17ª ou 18º lugar. Ela administra hoje em torno aí de 20 bilhões de reais, tá? Então o Daniel vai comentar um pouquinho aí a respeito desse fundo, que é uma das nossas recomendações aí, né, Daniel? Uhum. Opa, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Thiago? Em relação, então, aqui ao Kinea Renda Imobiliária, né? Trata-se de um fundo imobiliário. Então, ele é um fundo fechado, negociado aí na B3. Ele é destinado, então, a investidores em geral. Basta, então, aí ter uma conta em uma corretora e negociar através de corretoras e distribuidoras. Ela é um fundo de tijolo, né? Então, ele é um fundo que ele investe em imóveis, propriamente dito, e não, em sua grande maioria, aí, que no caso tem fundos aí de papel que acabam investindo na maioria em LCIs, RIs, que são títulos ligados ao mercado imobiliário. Então, trata-se, então, de um fundo de tijolo, né? E em relação ao perfil do fundo, né, ele é um fundo com uma gestão ativa. Inclusive, ele negociou um imóvel há pouco tempo atrás, aí, no Rio de Janeiro, aí, em torno de 43 milhões. Inclusive, nessa negociação, aí, o retorno, comparando com o valor de aquisição de anos atrás, aí, trouxe um retorno de em torno de 47%. Então, esse fundo ele vendeu uma parte do seu portfólio aí, e teve um retorno considerável, aí, quase 50% de lucro na venda do imóvel. Então, ele diminuiu aí, então, o número de edifícios corporativos. Mas isso aí eu falo em relação à carteira logo, só falar um pouquinho mais sobre o perfil. Ele tem uma taxa de administração e gestão de 1,25% do valor da cota, né, do valor de mercado negociado na B3. Não possui taxa de performance, como é comum em fundos imobiliários, e ele tem uma volatilidade aí relativamente alta, se for comparar com alguns fundos ou até com títulos de renda fixa. Então, ele tem uma volatilidade de 21,2%, mas para fundos imobiliários realmente não é nada fora do comum. Fundos imobiliários têm uma volatilidade normalmente ali entre fundos multimercado e ações. É digamos assim, o meio do caminho, né? Então, em relação ao rendimento do fundo, ele apresentou aí nos últimos 12 meses 23,3%, então um rendimento bem alto aí, inclusive acima do próprio IFIX, que, como o Thiago falou anteriormente, aí, também teve um rendimento alto no ano passado, aí, pouco acima de 19%. Então, aqui o fundo ele teve um rendimento de 117% do IFIX. Então, com um rendimento aí acima da média, né? Ele vem com um crescimento desde o início em agosto de 2010, no acumulado, então, com 175%. Ele só não teve um rendimento melhor porque teve alguns anos, aí, em torno de 2013, 2014 e até 2015, um rendimento fraco, e aí a partir de 2016 aí deslanchou junto com todo o mercado e vem aí então com uma batida forte, inclusive, se não me engano, nos últimos 24 meses o acumulado é de 77%. É um retorno bem forte, até porque em 2016 esse mercado aí ele explodiu, né? E esse fundo aqui ele acompanhou. O melhor mês foi em setembro de 2012, que foi, diremos assim, os últimos momentos ali antes da queda, né? Em setembro de 2012 ele teve um rendimento em um mês de 15,56%, e o pior mês foi em agosto de 2012, uma queda de 15,38%. É uma queda realmente fora do comum, não é comum um fundo imobiliário ter uma queda dessa envergadura. Até um rendimento de 15% também não é comum, mas estamos falando aqui do melhor e do pior mês, né? E em relação à cotação, hoje o fundo fechou com uma cotação de 162,26 centavos, e o volume médio diário desse fundo ele é em torno de 2 milhões. Então ele conta aí com uma certa liquidez, né, com uma boa liquidez para fundos imobiliários. É bem alto para fundo imobiliário. Imobiliários até porque ele é o segundo maior fundo dentro do BIFIX, aí, ele tem um peso de 8,6%, então é um dos fundos mais líquidos aí dentro do mercado de fundos imobiliários. Ele tem um risco médio alto,
médio para alto, né? Ele não chega a ter um risco de ações, por exemplo, mas é bom ressaltar aqui que ele tem um certo risco, obviamente, por se tratar de um fundo imobiliário. Então, em relação à carteira, como eu falei anteriormente, é um fundo de tijolo. Ele conta aí com um pouco mais de 94% direcionado para imóveis, né? Sendo que são 8 edifícios corporativos e 7 centros de distribuição, sendo que um dos imóveis, aí, como eu falei, foi vendido há pouco tempo atrás, aí, um retorno aí na casa de 50%. Então, são 8 edifícios corporativos, até vamos falar a localização, são 4 edifícios corporativos no Rio de Janeiro e um centro de distribuição no Rio de Janeiro, 4 edifícios em São Paulo, 5 centros de distribuição em São Paulo e um centro de distribuição em Minas Gerais, mais especificamente em Pouso Alegre. É uma carteira bem diversificada, né? Ela é bem diversificada, inclusive na questão de inquilinos e contratos, é bem diversificado. Ele possui 45 inquilinos de diversos setores diferentes, então ele é bem diversificado. Ele conta aí também com 3,55% de títulos privados, aí, que é basicamente uma aplicação de excedentes de caixa, né, que são, no caso, aí, LCIs da Caixa e do Banco Rodobens, e também mais um pouco aí em 1,6% em títulos prefixados do Tesouro, né, que é LTNs. E características gerais aqui, em referente a receitas, 48% das receitas vem de São Paulo, até porque a maior parte dos imóveis estão localizados em São Paulo, 39% no Rio de Janeiro e 13% de Minas Gerais, no caso aí do centro de distribuição que eu mencionei. Mesmo tendo um menor número de centros de distribuição, como são imóveis maiores, 55% da receita vem desse tipo de imóvel, né, de galpões logísticos, né, e 45% aí, então, de escritórios, que são basicamente aí lajes corporativas de alto padrão. Então, outro fator aqui que é importante ressaltar, 50%, um pouco menos de 50% dos contratos tem vencimento acima de 2022, então isso traz uma certa estabilidade. E um ponto negativo, que está diminuindo isso, né, e até inclusive a vacância, no caso, ela está abaixo da média do mercado, e ela tem uma vacância física de 12%. É bem baixo. Ela está bem baixa. A gente falou até em vídeos anteriormente aí que em São Paulo o mercado de lajes corporativas tem vacância acima de 20% no total do mercado, então com uma vacância física de 12%. E basicamente essa vacância está concentrada no Rio de Janeiro, que é por causa da situação financeira do Rio de Janeiro, que todo mundo já sabe. E, bom, no mais aqui sobre esse fundo, acho que eu dei uma visão geral sobre ele aqui. Mas é isso, acho que dá até para mencionar qual é o principal edifício corporativo, né, que é o Lagoa Corporate, que possui 12 mil metros quadrados aí de área locável, né, área bruta locável. E dos centros de distribuição é o centro de distribuição Bandeirantes, que fica na rodovia dos Bandeirantes em São Paulo. Mas no mais é isso aqui mesmo. É um fundo de tijolos aí com uma boa diversificação aí entre inquilinos. Ele conta com 45 inquilinos e 60 contratos de locação. Essa é a visão geral desse fundo. Tem outra coisa aqui que é em relação ao prazo médio de contratos, gira em torno de 8 anos. Isso. Claro, é uma carteira bem diversificada, como tu mesmo comentou, né, Daniel? E é um gestor aí reconhecido por qualidade, né? Não é à toa que o Itaú é sócio da Kinea, né? E apesar da gestora também ter outros tipos de investimento, o diferencial dela é na gestão ativa aí de fundos imobiliários, né? Mais alguma coisa ou não? Não, mas... Então tá, pessoal, isso que a gente queria passar para vocês, tá? A gente quer ver se pelo menos aí uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, 15 dias, traz algum fundo novo aí para vocês irem conhecendo, principalmente esses aí que são os nossos favoritos, né? Em relação à forma que a gente trabalha com fundos imobiliários, a gente dá preferência, sim, para aqueles fundos que têm uma gestão diferenciada, que podem ser considerados assim mais conservadores, né, Daniel? E é um produto que a gente aumentou até a exposição nas carteiras em relação ao que estava há um ano atrás, por exemplo, né? E qualquer fundo que vocês quiserem aí conhecer, pode colocar aqui nos comentários, pode entrar em contato com a gente, né? E qualquer coisa que vocês tiverem, qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Um abraço a todos. Tchau, tchau.